Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 50 fatos sobre mim que possivelmente nenhum de vocês conheça. Eu não vou contar na ordem cronológica dos acontecimentos, conforme eu fui me lembrando, eu fui anotando para fechar a lista, mas eu não vou contar eles na ordem em que eles aconteceram, tá ok? Vamos lá então, que a lista é longa e temos um grande caminho a percorrer. Muita gente me pergunta de que parte de São Paulo que eu sou. Pessoal, eu não sou de São Paulo. Eu nasci e fui criado no interior do Rio Grande do Sul. Hoje eu moro mais próximo à capital, mas eu nasci e fui criado na roça. Quando eu tinha 10 anos de idade, minha irmã casou e saiu de casa, e quem se fudeu fui eu. Eu tive que começar a trabalhar com 10 anos na roça, junto com meu pai e com a minha mãe. E não é porque eu tinha 10 anos que eu tinha colher de chá, eu tinha que acompanhar o meu pai e minha mãe no serviço, eu tinha que fazer exatamente o que eles faziam, e eu tinha apenas 10 anos de idade. Eu aprendi a andar de bicicleta com 7 anos de idade, todos os meus amigos já sabiam andar de bicicleta e eu não fazia ideia de como eles conseguiam parar em cima daquele negócio de duas rodas. E por incrível que pareça, eu aprendi a andar de bicicleta sem uso de rodinhas, numa estrada de cascalho, e eu não caí nenhum tombo aprendendo a andar de bicicleta. Mas depois que eu já sabia andar, pense numa pessoa que caiu tombo. Na contramão de praticamente todos os meus colegas de infância, eu nunca fraturei um osso. Na verdade, até hoje eu nunca quebrei um braço, uma perna, um dedo. A única fratura que eu tive foi uma torção no pé uma vez que eu pisei num buraco brincando na casa da minha avó. Até os meus 14 anos de idade eu nunca tinha vestido uma calça jeans, eu não gostava, eu tinha pavor de usar calça jeans. Depois de 14 para 15 eu comecei a usar e daí agora eu sou uma pessoa normal no quesito vestimenta. Eu apanhei uma única vez do meu pai e uma vez da minha mãe também. Do meu pai com chinelo de couro e da minha mãe com uma varinha de vime nas pernas, nas canelas. E nunca mais eles precisaram me bater, sempre o diálogo funcionou depois daquela vez que eu apanhei. O meu pai me ensinou a dirigir carro e eu tinha 13 anos, eu acho, 12, 13 anos eu aprendi a dirigir carro. Mas moto, a primeira vez que eu andei de moto, dirigindo, pilotando, eu já tinha quase 23 anos. Até então eu nunca tinha subido numa moto para andar como motorista. A primeira grande lição de economia e de finanças que eu tive na minha vida foi com 12, 13 anos mais ou menos, quando eu comprei a minha primeira bicicleta. Eu ganhava R$20 de mesada do meu pai, que era para comer o lanche na escola. Na escola onde eu estudava não tinha merenda e eu ganhava R$20 por mês para comer a merenda na hora do recreio na escola. E eu guardei durante um ano inteiro esses R$20 para comprar uma bicicleta que custava 200. Eu passei um ano inteiro sem fazer lanche na escola para comprar minha bicicleta. Quando eu cheguei em casa com a minha bicicleta, todo orgulhoso, tomei um puta de um xingão do meu pai porque eu não deveria ter gasto dinheiro com aquela bicicleta. Eu não gosto de ouvir música com fone de ouvido, seja no computador, celular, qualquer lugar. Se eu tiver que usar um fone de ouvido para ouvir música, eu prefiro ficar no silêncio. E já que a gente está falando de música, eu odeio ouvir funk. Quer me ver puto é colocar funk em volume alto do meu lado. Eu nunca gostei de jogar futebol, eu sempre gostei de basquete, handebol, natação, outro tipo de esporte que não fosse futebol. Mas como na escola não tinha muita opção, porque todo mundo queria jogar futebol, eu acabava tendo que entrar na onda e jogar também porque era o que tinha para fazer. As duas atividades que eu mais gostava de fazer quando eu era criança era jogar ping-pong e jogar futebol de botão. A gente se reunia entre amigos cada fim de semana na casa de um. Eu tinha todos os times do Campeonato Brasileiro de Futebol de Botão, sabia o nome de todos os jogadores, a gente se reunia para fazer campeonato, fazer torneio, fazia até Copa do Mundo de Futebol de Botão. Uma das coisas que eu mais odeio no mundo atual são as pessoas que ficam o tempo todo mexendo no celular. Você está num restaurante, você está numa pizzaria, você está numa roda de amigos e daí um bando de filha da puta, em vez de conversar contigo, fica mexendo no celular. Cara, eu levanto, eu vou para casa, eu vou fazer outra coisa ou eu mando essas pessoas embora se estão na minha casa, porque sinceramente não tem lógica tu ir na casa de alguém para ficar mexendo na droga do celular. Eu não gosto de hospital, principalmente de visitar pessoa doente no hospital. Eu invento todo tipo de desculpa e eu só vou se essa é a única escolha que me restou. Eu vou fazer de tudo para não ir para um hospital visitar alguém doente. Uma outra situação que me deixa bastante desconfortável são velórios ou enterros. Eu também só vou ir se eu não tiver escolha e quando tiver esgotado todo o meu repertório de desculpas. Eu consigo viver sem internet uma semana, um mês, um ano, o tempo que for preciso, eu consigo me controlar sem acessar a internet, só que eu não consigo ficar sem ler um livro, uma revista, alguma coisa. Eu preciso ler, é uma espécie de vício, um tique nervoso que eu tenho, eu não consigo passar uma semana sem ler alguma coisa. Uma vez eu saí de férias, esqueci de levar algum livro junto e eu ficava procurando rótulo de produto, propaganda de loja, qualquer coisa que tivesse texto que eu pudesse ler, porque aquilo me fazia falta, é como uma dependência.
Eu não suporto animal de estimação dentro de casa, principalmente gato e cachorro. Se alguém vier na minha casa e trouxer um gato ou um cachorro e tentar entrar na minha casa com animal de estimação, eu vou mandar embora sem nenhum pingo de cerimônia e muito menos educação. E se eu for na casa de alguém que tem bicho dentro de casa, eu vou ficar o tempo estritamente mínimo e necessário. Eu tenho nojo de sentar no sofá e levantar com uma bola de pelo na calça, eu tenho nojo de estar conversando com alguém e vir um cachorro pular no teu colo. Ah, pelo amor de Deus, né? Um pouco de noção faz bem para todo mundo. Outra coisa que eu não suporto em relação a animais de estimação é ver gente chamando o cachorro de filhinho. Ai, vem cá com a mamãe, vem cá com o papai. Ah, vá pra puta que pariu. A única atividade física que eu gosto de fazer atualmente é andar de bicicleta. Eu não gosto de academia, eu fiz academia por mais de ano, eu me sentia muito bem fazendo exercício em academia, mas eu não gostava de estar lá dentro. E a única coisa que eu gosto realmente é andar de bicicleta. Se você me convidar para andar de bicicleta, eu tô dentro sempre, faça chuva ou faça sol. Eu gosto muito de cozinhar, aqui em casa quem manda na cozinha sou eu. Eu gosto principalmente de inventar receita nova ou de pegar receita que já existe, mudar ingrediente, mudar a forma de preparo. E uma das coisas que eu ainda quero fazer é ter um blog relacionado à culinária, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu odeio tomar café preto, eu só tomo café com leite, a minha vida inteira eu tomei café com leite e eu não gosto de tomar o café passado, eu gosto de tomar o café feito com Nescafé, com granuladinho aquele, não o café em pó. Eu odeio ganhar roupa e calçado de presente, na verdade eu só ganho isso, a minha vida inteira eu só ganhei roupa e calçado e eu continuo até hoje só ganhando roupa e calçado. Ninguém teve a geniosa ideia de me dar um livro, de me dar um pendrive de R$20 que eu vou ficar mais feliz do que se eu ganhar um tênis de 200. Desde pequeno meu pai me ensinou a atirar com arma de fogo, espingardas e revólveres de vários calibres e eu gostava muito de caçar também. A gente morava no interior, tinha bastante mato, então era o meu passatempo favorito nos finais de semana. Depois de uns anos teve a campanha do desarmamento, a gente teve que entregar todas as nossas armas e a partir de então a gente não teve mais arma de fogo em casa. Hoje, como não pode mais ter arma de fogo, as únicas armas que eu tenho em casa são um estilingue e uma espingarda de pressão. Até hoje eu ando de carrinho de rolimã, não abro mão disso, ao menos uma vez por mês eu vou andar na rua aqui da frente de casa. Meus vizinhos todos olhavam de cara feia para mim quando eu ia andar de carrinho, hoje 3 deles já têm carrinho também e andam comigo ao menos uma vez a cada 15 dias ou a cada mês aqui na rua na frente de casa. Eu morro de medo de altura, eu não consigo olhar para baixo se eu estiver numa altura maior de 3, 4 metros, eu vou ficar branco que nem uma folha de papel de tanto medo que eu tenho. Mesmo tendo medo de altura, eu quero saltar de parapente ou de asa delta até para superar um pouco esse medo de altura. Aqui perto de casa tem uma pista de salto e eu tô tomando coragem para ir lá e eu acho que em 2015 ainda eu vou superar esse meu medo de altura. Eu não gosto de tomar vinho, na verdade eu não posso nem sentir o cheiro do vinho, porque quando eu tinha 2 anos de idade meu pai me deu um porre de vinho doce. Me vê se isso é coisa que um pai faz com um filho. Desde então eu não consigo sentir o cheiro do vinho que eu passo mal. Eu planto uma horta aqui no terreno de casa, as verduras, legumes, a salada que a gente consome aqui quase toda eu colho na minha horta e é uma coisa que me faz falta quando não posso estar mexendo na terra, estar plantando ou colhendo alguma coisa por um intervalo longo de tempo, eu acabo sentindo muita falta disso. Eu não suporto criança mimada, criança que consegue controlar os pais. Na verdade eu tenho vontade de sentar-lhe a mão no pai e na mãe, não na criança, porque na verdade ela só ficou desse jeito por incompetência deles, né? Sou eu que faço praticamente todas as manutenções da minha casa. Eu aprendi muita coisa quando meu pai trabalhava em construção civil, ele sempre me contava, me ensinava a fazer as coisas e eu sei desde levantar uma parede, fazer um reboco, até colocar piso, cerâmica, fazer instalação elétrica, hidráulica. Então aqui em casa é difícil alguém vir para fazer um serviço, quase tudo sou eu que faço. Eu sempre preferi fazer as coisas que eu precisava do que comprar pronto. Desde pequeno eu gostava mais de brincar com os brinquedos que eu fazia do que com os que eu ganhava pronto do meu pai e da minha mãe. E até hoje eu sou assim, principalmente com madeira. Eu gosto muito de fazer coisa com madeira. Eu já fiz mesa, banco, eu fiz luminária, painel de TV, um monte de coisa que eu fiz que a gente usa aqui na nossa casa, que fui eu que fiz, que a gente não comprou pronto e eu economizei muita grana já com isso. Eu namorei 9 anos com a minha esposa antes de casar com ela. Na verdade eu namorei 5, a gente morou 4 anos junto e só depois que a gente casou de papel passado na igreja, tudo como manda a regra, digamos assim, da sociedade. A minha esposa tem uma loja de moda íntima, masculina e feminina no centro da cidade aqui onde a gente mora e eu ajudo a cuidar da loja dela quando ela precisa sair para alguma coisa, quando tem muito movimento, eu ajudo a vender, eu ajudo a atender cliente e eu uso a loja da minha esposa para testar muita coisa no quesito empreendedorismo e estratégia que eu até compartilho com vocês aqui no site do RBTech.
Antes de trabalhar com informática, eu trabalhei 2 anos em uma fábrica de calçados e eu trabalhei 4 anos no setor de cobrança de uma administradora de consórcios. Eu ligava para as pessoas que não pagavam em dia para cobrar elas e pense que foram os 4 anos que eu mais fui xingado na minha vida inteira. O meu primeiro trabalho na área de informática foi dando aulas de informática em uma escola e foi justamente dessa experiência que eu decidi criar o RBTech. Na verdade, o RBTech foi criado para complementar as aulas que eu dava em sala de aula para os alunos, só que aos poucos eu vi que podia atender muito mais gente fora daquele ambiente restrito que eu estava trabalhando. O primeiro curso de informática que eu fiz foi em 1997, eu estudava na cidade, ficava 12 quilômetros longe de casa, só tinha ônibus de manhã para ir para a cidade e meu curso era de tarde. Eu levava minha bicicleta no porta-malas do ônibus para voltar de bicicleta para casa quando o curso terminasse. Eu parei de dar aulas de informática na escola e decidi seguir o RBTech fazendo só cursos em vídeo porque eu não tenho paciência para explicar 3, 4, 5, 10 vezes a mesma coisa para uma mesma pessoa. Se eu tiver que repetir mais de 2 vezes uma explicação para uma mesma pessoa num curto intervalo de tempo, a minha paciência já esgotou há horas. Uma coisa que me deixa muito puto é gente sem noção no trânsito. Cara que te fecha, que corta a tua frente, que freia só porque bateu uma mosca no para-brisa, que para no meio de uma avenida, liga o pisca-alerta e vai fazer compra no mercado. Que minha paciência fica pelo limite da tolerância. Eu não gosto de falar no telefone e isso vem desde que eu trabalhei com cobrança lá na administradora de consórcios. Eu não tenho paciência, eu não gosto, eu não me sinto bem falando no telefone. Por incrível que pareça, eu tenho vergonha de falar em público e quando eu digo público não precisa ser nem muita gente não. 10 pessoas, 8 pessoas para mim já é público suficiente para eu ficar com vergonha de falar na frente de todo mundo. Eu tenho muito medo de cirurgia, tanto de ter que fazer alguma cirurgia, por exemplo, de ter que abrir barriga, mexer em órgão interno, ou de ter que assistir, de precisar assistir alguma cirurgia, por exemplo, um parto por cesariana. Não conta comigo que não vai rolar. Eu sempre gostei muito de videogame, mas eu nunca tive um console. E não é por não poder ter, na verdade foi opção, eu nunca quis comprar um console para mim. E eu só gosto de jogar game de corrida ou algum game que misture estratégia, que você tenha que traçar um plano de ação, não aquele jogo que você pega uma metralhadora na mão e sai atirando em tudo que se mexe na tua frente. Eu sou apaixonado por hardware e case mood, eu podia passar o dia todo mudando peça de lugar, pintando o gabinete, cortando, colocando acrílico, montando e desmontando máquina, eu podia fazer isso o dia todo, todo dia que eu não ia enjoar nunca. Eu tenho implicância com coisa torta e fora do lugar. Se tiver um quadro na parede que está meio torto, eu vou dar um jeito de fazer ele ficar reto. As caixinhas da tomada, por exemplo, da minha casa, se ela estiver torta, eu tento fazer ela ficar reta, só deixo torta se é impossível arrumar. E às vezes eu quebro a parede, arranco coisa fora para fazer tudo ficar retinho no lugar. Eu tenho uma implicância, um tique nervoso com isso daí. Eu gosto de misturar doce com salgado na comida. Eu gosto de pegar um pote de pipoca doce e um de salgado, misturar tudo para comer. Eu gosto de fazer sanduíche com mortadela, queijo e doce de leite. Eu gosto de comer cuca com maionese. Eu não suporto gente que fuma. Se alguém arriscar acender um cigarro dentro da minha casa, eu vou enxotar para fora, eu vou tocar essa pessoa para fora da minha casa. E se eu estiver numa casa e alguém estiver fumando dentro de casa, possivelmente eu vou me levantar e vou embora. Eu não consigo ficar em ambiente com pessoas que fumam. Eu tenho pavor de multidão, eu não gosto de ir a shows, eu não gosto de ir a balada, estádio de futebol, nem pensar. Se tiver gente encostando, muita gente aglomerada no mesmo lugar, eu me sinto mal. Não é claustrofobia, mas é uma fobia de multidão. Eu não consigo ficar onde tem muita gente aglomerada. Eu não tolero nenhum tipo de desperdício. Se eu ver alguém desperdiçando água, luz, tempo, dinheiro, qualquer coisa que você estiver desperdiçando na minha frente, eu vou te encher o saco, eu vou te criticar, eu vou dizer para você não fazer aquilo que você está fazendo. Um dos maiores sonhos que eu tenho é viajar o Brasil inteiro de sul a norte, tirando umas férias de 365 dias. Eu quero passar um ano inteiro na estrada e eu quero registrar tudo isso em foto, em vídeo, em documento. Eu quero poder passar um ano inteiro viajando e registrando tudo que a gente está fazendo durante essa viagem. E esses então foram os 50 fatos sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se divertido ou até mesmo se identificado com alguma história que eu contei aqui. E não deixe de acompanhar o nosso site e o nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Valeu pessoal, muito obrigado a quem assistiu até aqui e até o nosso próximo vídeo.